sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte, então, da nossa congregação com a ceia, né? Vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós estamos. E nós estamos agora aqui no texto onde está escrita a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi na companhia de Barnabé. A segunda viagem foi na companhia de um outro discípulo do Senhor chamado Silas, que também às vezes o nome dele aparece na Bíblia como Silvando. Silas ou Silvando, a mesma pessoa. E eles começaram essa segunda viagem não diretamente evangelizando quem não era evangelizado. Eles começaram essa segunda viagem passando pelas cidades que Paulo e Barnabé passaram na primeira viagem, para fortalecer aquelas igrejas, aqueles crentes daquelas regiões. E a principal região que foi alvo da primeira viagem de Paulo foi a região chamada Galácia, para onde depois Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Então, depois de passar por essa região com Barnabé, na primeira viagem, aí sim evangelizando, ele voltou agora na segunda viagem com Silas, e isso leva anos, viu? Apesar de você ler aqui no livro, né, mudando de página, e fica mudando de página, achando que isso aconteceu rápido. Não, isso leva anos, levou anos aí acontecendo essas viagens. Essas viagens também duravam anos. Não era uma viagem, como se faz aqui, eu vou fazer uma viagem ali e volto no fim de semana que vem. Não, essas viagens de Paulo demoravam anos, ali pregando o Evangelho, confirmando, edificando igrejas de Cristo Jesus. Então ele foi por toda essa região aí da Galácia, né? E essa visita dele na região da Galácia, visitando as igrejas que ficaram aí formadas, os crentes que aí ficaram, tá? Esse texto está nesses primeiros 5 versículos do capítulo 16, Atos 16, de 1 a 5. O que aconteceu nesses 5 versículos? Na parte da manhã, na nossa congregação matutina, nós vimos os primeiros 3 versículos. E o título é Timóteo, porque esses 3 versículos, tá, foram consagrados aqui pelo escritor Lucas, para descrever como Paulo foi lá na casa desse menino, desse jovem, chamado Timóteo, que ficava na cidade de Listra, uma das cidades da região da Frígia, da Panfilha, da Galácia. Ficava aí a casa de Timóteo. A mãe de Timóteo era uma judia que foi convertida a Cristo aí na primeira viagem de Paulo. Timóteo era o filho dela, que também foi convertido a Cristo. E o pai de Timóteo era um homem grego, e não está escrito se ele foi ou não convertido. E quando Paulo estava então visitando a cidade de Listra, ele foi lá na casa do Timóteo. Aliás, o nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Então é um nome bonito, né? Timóteo. Teo é Deus e Timó é o verbo honrar. Aquele que honra a Deus. Então Paulo, claro, com a permissão dos seus pais, levou Timóteo consigo também nessa segunda viagem missionária. Foi sobre isso que nós trabalhamos aqui de manhã nesses 3 primeiros versículos. E esse personagem Timóteo se tornou tão importante porque Paulo escreveu para ele 2 das suas cartas aqui no Novo Testamento, né? 1 Timóteo e 2 Timóteo. Quando Paulo escreveu a primeira carta para Timóteo, ele tinha deixado Timóteo por algum tempo, talvez alguns anos. Timóteo passou sendo pastor na igreja de Éfeso, na Ásia Menor.
na igreja de Éfeso, onde Paulo evangelizou na terceira viagem. E depois que Paulo foi preso em Roma, ele escreveu a primeira carta para Timóteo, falando para ele pastorear a igreja dos Efésios. E a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo foi quando Paulo já estava bem idoso, próximo às portas da morte, sabendo que ia morrer, e escreve então já a segunda carta a Timóteo, falando para ele: olha, lembra bem de tudo que você aprendeu, e lembra bem de quem você aprendeu, que fui eu. E faz o seguinte: continua pregando a palavra. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Prega a palavra com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Cumpre o teu ministério de evangelista, de pregar o evangelho. Combate comigo o bom combate da fé. Eu já combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, vai me dar naquele dia. Então tu, Timóteo, ainda que é jovem, faz tudo o que eu te ensinei. Então, onde Paulo achou esse Timóteo? Na cidade de Listra, ali naqueles 3 versículos, e formou este discípulo de Jesus. Foi a nossa mensagem de hoje de manhã. O que Jesus mandou a igreja fazer? Ele não mandou fazer a igreja nada mais além disso. Ele mandou a igreja fazer discípulos. Fazei discípulos. Mateus 28, 19. Fazei discípulos. Como? Ensinando a esses discípulos tudo quanto eu vos ordenei. E para vocês que estão aqui hoje me ouvindo essa palavra, tanto aqui como à distância, entendam uma coisa. Tem 2 tipos de crentes. Uma maioria de crentes que se dizem crentes, mas não são discípulos. Não aprendem nada. Não querem aprender nada. Não gostam de aprender nada. Não gostam de igreja que ensina. Esses crentes não vão para o céu. Eles só são nada mais do que palha para ser queimada no lago de fogo e de enxofre. Isso é sério. E são a maioria. E entre eles se encontram pastores, líderes de igreja. É vergonhoso dizer como há pastores que não conhecem Bíblia nem para salvar a sua própria vida, quanto mais a de outros. E existe uma minoria, tá? Minoria de crentes que são discípulos de Jesus. É desse pequeno grupo que eu quero participar. Esse é o grupo que vai para o céu. Porque o céu é o quê? Vida eterna. E vida eterna é o quê? Jesus disse em João 17:3: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Quem começou a conhecer Deus na terra, vai continuar conhecendo Deus na glória. Quem rejeitou o conhecimento de Deus na terra, não tem o que fazer na glória. O assim chamado povo de Deus na terra, como está escrito em Oséias 4:6, o próprio Deus dizendo: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E a única culpa não é dos pastores, eles têm a maior parcela de culpa,
Mas a culpa é também do povo, que não quer nenhum ensinamento. Eles não querem um Deus que lhes ensine nada. Eles não querem um Senhor que lhes ensine nada. Eles querem um Senhor que os abençoe, um Senhor que os cure, um Senhor que faça milagres na vida deles, um Senhor que os prospere, principalmente financeiramente nessa terra. Mas não vem ensinar nada, que eles não querem aprender nada. É como se eles estivessem falando com Deus: Senhor, pode vir me curar, pode vir fazer milagres na minha vida, abre portas para mim, realiza os meus sonhos, abençoa os meus projetos, faça tudo isso da minha vida, Senhor, mas não vem me ensinar nada, que eu não quero aprender nada de Ti. Esse povo é ímpio, porque é ainda pior do que os ímpios que nunca conheceram a Deus. São chamados de crentes, mas não são discípulos. Jesus não mandou a igreja fazer esse tipo. Jesus mandou a igreja fazer discípulos. Fazei discípulos, ensinando a eles. Marta era uma crente que não queria aprender, ela queria trabalhar. Eu quero fazer obras. Maria, a irmã dela, sentou-se aos pés do Senhor para aprender, e foi criticada por Marta. Marta chegou para o próprio Jesus: Senhor, manda minha irmã se levantar e vir me ajudar aqui no trabalho. E a resposta de Jesus foi: Marta, Marta, morta, andas muito inquieta e te preocupas de muitas coisas. Em verdade eu te digo que pouco é necessário, e mesmo uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. O conhecimento de Deus é importante. Uma vez eu estava falando sobre isso, e um desses crentes que não é discípulo quis me retrucar, falou assim: mas Jesus escolheu pescadores ignorantes, que não tinham conhecimento nenhum. É verdade, e um desses pescadores ignorantes, o principal deles, aliás, se chamava Pedro, que escreveu 2 epístolas, e na última epístola que ele escreveu, a palavra que ele mais repetiu foi a palavra conhecimento, e ele encerrou essa epístola dizendo, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É desse pescador ignorante que você está falando? Ele poderia ser ignorante quando Jesus o chamou, mas ele não permaneceu ignorante porque Jesus o ensinou. Agora, se você continuar assim, você vai ser ignorante até a morte e vai para o inferno depois. Mas ficou com raiva e foi embora, porque ímpio não aceita correção. É justo que recebe correção. Amados, conhecer a Deus, é por isso que Deus operou em nós salvação. Essa parte do Timóteo nós vimos de manhã, e agora nós vamos ver 2 versículos que eu dei o título ali: cidades e igrejas. Versículo 4 e versículo 5. Versículo 4, cidades. Versículo 5, igrejas. Versículo 4: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Vamos repetir? Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, uma das coisas que Paulo e Silas fizeram aí nas igrejas da Galácia, foi entregar aquela carta do concílio de Jerusalém, que nós estudamos aqui no capítulo 15.
para que eles observassem aquelas orientações, já que todas as igrejas naquele primeiro século eram igrejas mistas. Tinha cristãos convertidos do judaísmo e tinha cristãos convertidos do mundo gentílico que nunca tinham sido judeus. E houve então alguns problemas de adaptação naquelas igrejas por causa dessa realidade mista. E essas orientações que vieram do Conselho de Jerusalém foram levadas aí para todas essas igrejas para que houvesse uma conciliação entre esses irmãos e não tivesse entre eles motivo de divisão ou de facção, ok? Então isso aí é o versículo 4, o que eles fizeram de cidade em cidade aonde foram. Agora o versículo 5, igrejas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vamos repetir? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Agora aqui, eu vou fazer uma conexão entre o que eu falei anteriormente, no Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12, sobre a exigência de Deus, a exigência de Jesus, que é exclusividade. Somente os crentes que observam essa exclusividade, que toma consciência que é propriedade exclusiva de Deus, e por isso não se mistura mais com o mundo, embora tenha que trabalhar nele. Nós podemos trabalhar no mundo, nós podemos viver no mundo, sem contudo nos misturar com o mundo. Isso é possível, e é ordem de Deus para nós. Quem consegue viver essa exclusividade, com a sua vida toda centralizada em Cristo, com a sua vida toda centralizada no Senhor, ganha uma coisa muito preciosa e necessária, que se chama força, que se chama fortalecimento, e se tornam pessoas fortes. A intenção de Paulo ao visitar aquelas igrejas era levar fortalecimento na fé, que essas igrejas fossem fortalecidas na fé. Porque uma das coisas mais decepcionantes que a gente assiste é alguém que se diz crente ser tão miseravelmente fraco. Como tem gente, é crente, é evangélico, é protestante, diz que crê em Deus, diz que crê em Jesus, mas a vida toda é só dominado por fraqueza, 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 fraqueza. Perde todas as lutas contra a carne, perde todas as lutas contra o diabo, perde todas as lutas contra o mundo, não ganha uma. Que povo fraco é esse? Jesus morreu na cruz por nós, para fazer de nós um povo fraco? Em Cristo Jesus, no que eu gosto de chamar de o pacote da graça, pela graça do Senhor, a maravilhosa graça, onde abundou o pecado em nossas vidas, superabundou a graça. Em Cristo Jesus nós ganhamos de Deus tudo o que precisamos para nunca mais ser pessoas fracas. Pelo contrário, para ser pessoas cada vez mais fortes. Não é fortes na força do braço, não é poder de grito, não se ganha nada no grito.
Não é força e poder humano, como Deus disse em Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É fortalecidos na fé. É fortalecidos na fé. Porque está escrito em 1 João que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que recebemos como dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé sem a qual é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque gente fraca desagrada a Deus o tempo todo. Gente forte na fé, agrada a Deus o tempo todo. E quando Deus é agradado, chove bênçãos na vida de quem é forte, e ele é ainda mais fortalecido. Depois que Paulo deu todas as orientações que ele queria ter dado aos crentes de Éfeso, ele deu uma última orientação. A última orientação de Paulo para os crentes de Éfeso, ficou lá em Efésios capítulo de número 6, foi o texto da armadura. Ele disse assim: olha, além de tudo isso que eu já falei, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus quer filhos fortes. Deus quer filhas fortes. Deus quer casais fortes. Deus quer famílias fortes. Mas essa força não é encontrada no mundo. Essa força é encontrada na fé. A fé que vem pela palavra e a fé que leva para a palavra. A fé que forma pessoas que têm o seu prazer na palavra e nela meditam de dia e de noite. E nessa palavra são fortalecidos. Como é que nós pensamos que Paulo ia fortalecer essas igrejas? Fazendo o quê? Levando vitamina? Não, Paulo ia fortalecer essas igrejas levando palavra. Ele chegou numa ceia, era uma ceia. Nós vamos chegar nisso lá no capítulo 20. Ele chegou numa ceia, era uma ceia. O outro dia era segunda-feira. Era segunda-feira e Paulo chegou numa ceia. Se vocês quiserem eu faço isso hoje. Na cidade de Troade. E pregando a palavra, ele se estendeu até meia-noite. Tinha um jovem na janela, Eutico, que caiu. Ainda bem que a janela aqui é baixa. E aí o jovem foi levantado, ressuscitado. E Paulo continuou pregando a palavra para aquela igreja de Troade até amanhecer o sol na segunda-feira. Isso aqui é vigília. É vigília na palavra. Por isso os crentes do primeiro século eram crentes fortes. Crentes que enfrentaram a morte por causa de Jesus. Crentes que enfrentaram duras perseguições por causa do nome de Jesus. Como eles suportaram isso? Eram fortes. A maioria dos crentes hoje são lamentavelmente fracos. Ô gentinha fraca, miserável de fraqueza. Não suportam nada, não suportam tribulações, não suportam desafios, não suportam problemas, não suportam adversidades, não suportam as tentações, não suportam vencer os prazeres da carne. Eu não consegui porque eu sou muito fraco. Vai para o inferno, e é isso que vai mesmo. Quer continuar sendo um fraco? Porque Deus já colocou bem aqui nessa mesa, Deus já colocou aqui bem nessa palavra, tudo o que você precisa para nunca mais ser fraco, mas para ser forte. Mas quer continuar sendo preguiçoso de Bíblia? Preguiçoso de oração? Preguiçoso de congregação?
vai ser fraco. Preguiça é pecado. Porque o povo de Deus é um povo bem disposto a se fortalecer e caminhar com o Senhor, fortalecidos na fé. O propósito de Deus na obra da salvação não foi gerar um povo fraco. Paulo diz que nós éramos fracos. Na carta aos Romanos ele diz isso. Nós éramos fracos, lá no capítulo 5. Quando? Quando não éramos convertidos. Quando não éramos convertidos, éramos fracos. Agora, uma vez convertidos, nós não temos mais como apresentar nem a Deus e nem a ninguém desculpa de fraqueza. Porque nós já recebemos, todos nós, o que eu recebi, o que Paulo recebeu, o que Pedro recebeu, é o mesmo que todos vocês receberam. Recebemos de Deus a mesma graça, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo, a mesma palavra. Recebemos todos os mesmos elementos que Deus nos concedeu em Cristo para sermos fortes, para sermos fortalecidos na fé. Crente fraco tem que ter sempre alguém empurrando ele, ou vai orar, ou vai ler Bíblia, ou vai para a congregação. Isso é crente fraco. Crente forte, quem move ele é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus o move a orar, o Espírito de Deus o move a meditar na palavra, o Espírito de Deus o move a congregar e dá alegria para ele. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Os crentes fracos, não vou na congregação porque é muito cedo, porque é muito tarde, porque é muito quente, porque é muito fria, porque é muito aquilo, porque é muito isso. É uma cambada de gente fraca. Isso não tem céu de jeito nenhum no seu futuro. O céu é para gente forte. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é conquistado por esforço. E os que se esforçam, o conquistam. Deus não tem um povo fraco. O verdadeiro povo de Deus é sempre forte, fortalecidos na fé. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.